Luiz, ontem o Ministério Público pediu a suspensão dos shows em Nova Russas. O Ministério Público do Ceará apresentou ontem, quinta-feira, uma ação civil pública para suspender os shows, né, previstos para a cidade de Nova Russas aqui no Ceará. Essa série de shows que está prevista para começar hoje e seguir até a próxima segunda-feira, dia 15. O pedido foi de autoria do promotor de justiça José Haroldo dos Santos Silva Júnior, da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, que aponta os gastos para os cachês dos artistas. Ele argumenta que após pedir uma série de documentos ao município, ficou constatada, abre aspas, a existência de inúmeras irregularidades de natureza financeiro, orçamentária e administrativa. Fecha aspas. Ele diz também o seguinte: chama a atenção que em poucos dias de shows, o município efetuará o pagamento de despesas superior ao qual destinará durante o exercício de 2022 para a promoção da juventude, turismo e desporto, foi o que disse o promotor. Ele ainda acrescentou mais, abre aspas, com efeito, é sabido que municípios do interior do estado sofrem com carência de recursos públicos, de modo que a sua escassez impõe ao administrador o dever de otimizar a alocação de recursos públicos na satisfação das necessidades mais prementes da população. Fecha aspas. Na ação, ele pede que o evento, para que o evento fosse suspenso e o município abstenha-se de efetuar quaisquer pagamento ou transferência financeiras aos artistas. Solicitou ainda uma multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento, fixando essa punição pessoalmente à prefeita Jordana Mano. Ele colocou também nessa ação civil pública, ele colocou os cachês que receberão os artistas aqui em Nova Russas. Valdones, R$45 mil, Mara Pavanelli, R$100 mil, Raça Negra, R$250 mil, Eric Land, R$80 mil, Jonas Esticado, R$120 mil, Tati Guel, R$100 mil e Wesley Safadão, R$600 mil. Ele colocou o seguinte: do comparativo acima, verifica-se o total de gastos com a contratação das bandas como sendo de R$1.295.000, considerando que o orçamento destinado à Secretaria de Cultura, sendo o valor total de R$2.073.177,40 aí resta ainda o saldo no valor de apenas R$400 mil após o pagamento das atrações. Foi o que ele colocou nessa ação civil pública. Ainda após esse pedido do Ministério Público, a Jordana Mano se pronunciou em suas redes sociais. Ela colocou através de texto, colocando o seguinte, abre aspas: a perseguição começa quando você constrói em pouco tempo o que o invejoso demorou a vida toda para tentar construir. Fecha aspas, foi o que a Jordana Mano, a prefeita aqui do município de Nova Russas, colocou em suas redes sociais após esse pedido do Ministério Público. Lembrando, essa denúncia ela foi feita por um cidadão de Ararendá. Só que hoje saiu a decisão da segunda vara da comarca de Nova Russas, e o juiz de direito, Luiz Eduardo Viana Pequeno, conforme a decisão publicada na manhã de hoje, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não restaram preenchidos os requisitos suficientes à concessão da medida. Eu tive acesso aqui à decisão do juiz da segunda vara da comarca de Nova Russas, e eu vou trazer aqui, resumindo alguns pontos desta decisão. Abre aspas: de logo, cumpre asseverar que a presente ação, se referindo à ação do Ministério Público, foi ajuizada na véspera, menos de 24 horas do primeiro dia dos festejos da padroeira de Nova Russas. Evento este que está marcado para ocorrer nos dias 12, 13 e 14 de agosto do ano corrente, que já mobilizou toda a cidade. Nessa toada, destaco que a suspensão do evento em questão, que desde o mês de junho de 2022 foi anunciado pela Prefeitura, pode causar efetivo prejuízo não só à municipalidade em si, que despendeu recursos para publicidade, estruturação do local e contratação, mas àqueles que se organizaram para fruir do evento e poder realizar, na medida cabível, alguma atividade econômica. Friso aqui que no próprio site da Prefeitura de Nova Russas
constam toda a documentação relativa aos contratos de dispensa de licitação dos artistas que participarão do referido evento. Contrato estes que realizados e publicados no referido site entre os períodos do dia 15 de junho de 2022 a 19 de julho de 2022, motivo pelo qual entendo que o ajuizamento da presente demanda poderia ter se dado com muito mais antecedência, fato que mitigaria sobremaneira os prejuízos de um cancelamento feito no dia em que o evento começa. Se deferida, a tutela de urgência pleiteada impactaria diretamente na ordem pública do município, interferindo indevidamente no exercício das funções administrativas, além de poder causar lesão irreparável à economia pública, em desconsideração aos compromissos assumidos pela administração pública para fazer valer a realização do evento em questão. Há de se frisar ainda a possibilidade de um prejuízo ainda maior ao município que decorra diretamente do cancelamento dos contratos, sobre os quais incidirão multas, gerando maiores despesas ao erário. Ressalto ainda que em ocasiões de festividades, como a narrada, que é na inicial, o festejo aqui em Nova Russas, no ano que o município de Nova Russas completa o seu centenário, há um envolvimento de diversos setores da sociedade local, tendo em vista que o evento implica em aumento potencial da atividade econômico-comercial turística, consubstanciada em serviços diversos como hospedagens, comércio de ambulantes, bares e restaurantes. No mais, os artistas discriminados na inicial, por serem de notório sucesso, atraem a atenção não só daqueles que residem no âmbito territorial do município, mas de pessoas de diversas localidades, quiçá de outros estados, que organizaram seu tempo e abdicaram de outras tarefas para poder se fazerem presentes no evento. Assim, em primeira análise, a suspensão do evento, a ser determinada no mesmo dia em que iria ocorrer, implicaria também na frustração de legítima expectativa de um número indeterminado de pessoas quanto a aspectos culturais e econômicos, o que poderia, inclusive, gerar pleitos indenizatórios em face do município. Ele ainda diz mais, o juiz, o seguinte: também não se nota em sede preambular a ocorrência de irregularidades formais quanto ao procedimento de contratação dos artistas, cabendo pontuar que há previsão legal que autoriza a inexigibilidade de licitação em casos em que a competição jurídica é inviável, como ocorre na contratação de profissionais do setor artístico consagrados pela opinião pública, como no caso dos autos. Destaco, por fim, que, em sendo constatada a ingerência da gestora quanto à utilização das verbas públicas, poderá ser ajuizada a correspondente ação de improbidade administrativa a ser pleiteado o ressarcimento de eventuais valores indevidamente utilizados. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por entender que não restaram preenchidos os requisitos suficientes à concessão da medida. Intime-se com urgência, citem-se os promovidos para contestar no prazo legal. Então aí foi a decisão do juiz da 2ª Vara da Comarca de Nova Russas, Luiz Eduardo Viana Pequeno. Então decidiu manter essa série de shows no município de Nova Russas. Para concluir, então, a matéria aí envolvendo toda essa celeuma que se criou em torno dessas festas contratadas pela Prefeitura Municipal de Nova Russas, que culminaram em denúncia ao Ministério Público, que por sua vez pediu o cancelamento, negado aí pelo juiz, conforme você colocou. E, Luiz, após a Justiça decidir manter a série de shows aqui no município de Nova Russas, a prefeita Jordana Mano também se pronunciou em suas redes sociais. Vamos então agora acompanhar. Oi, minha Nova Russas, mais uma noite sofrida, né? Sem saber se a gente ia sim ter a condição de fazer o festejo Nova Russas ou não, tendo em vista tanta perseguição que eu venho sofrendo aqui por um único motivo, porque eu estou trabalhando por vocês, né? Mas acabou de sair aqui a decisão do juiz da comarca de Nova Russas, liberando os festejos de Nova Russas, e vai ter festa sim, vai ter muita geração de emprego e renda aqui no nosso festejo, que é o principal norte aqui da nossa festa, viu?
Graças a Deus, está liberado os nossos festejos. Não tinha por que não estar, né? Então, assim, é um evento que não é só festa, é uma geração de emprego e renda. O nosso comércio está aqui. Então, aí a prefeita Jordana Mano, seu pronunciamento após essa decisão da Justiça de manter a série de shows aqui no município de Nova Russas. Muito bem, olha, eu não gosto de fazer muitas análises em relação a eventos festivos e tal, porque todos sabem da minha condição de fé, a forma como eu me coloco na vida em sociedade e que a minha posição é de antagonismo em relação a isso. Mas eu acho que como cidadão de Nova Russas, aqui desse estado e do Brasil, como jornalista, radialista, como alguém que tem o direito de expressão, ao menos ainda nós temos, cabe a gente pontuar algumas coisas. Nada aqui contra a prefeita, contra a gestão, né? Contra os eventos. Vou falar de forma genérica. Da mesma forma que eu discordo que outros municípios façam esse gasto com eventos desse tipo, eu também discordo o que é feito aqui. E discordo também do que foi colocado aí, que nós teremos uma renda tão grande advinda desses shows que vão acontecer nesse final de semana aqui em Nova Russa. O dinheiro que vai ser gasto, eu não tenho a menor dúvida, será infinitamente mais elevado do que o que vai deixar de receita em relação a todos que vão atuar aí. Mas, enfim, o povo deseja isso. Nós não podemos esquecer. As pessoas, a população, quer festa, quer lazer, quer ter esses momentos de prazer. Nós sabemos que isso acarreta em outras consequências, né? As pessoas acabam se embriagando, uns se envolvem em acidentes de trânsito, acabam por fazer aquilo que não convém fazer. A gente espera que não aconteça aqui no município de Nova Russas nesse final de semana. Mas numa escala de prós e contras, na minha humilde visão, e aqui é um comentário de um jornalista, nós temos mais contra nesse tipo de evento do que possibilidades favoráveis. Eu vejo dessa forma. Se eu fosse um gestor, eu não gastaria R$1.300.000 com esses artistas. Eu não gastaria. Não gastaria, mas entendo aqueles que promovem esses gastos, entendendo até que eles fazem isso no sentido de contemplar uma boa parcela da população que realmente deseja isso aí. Ademais, se o juiz da comarca não viu nada que pudesse cancelar esses shows que vão acontecer aqui em Nova Russas nesse final de semana, quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer o contrário? Embora ele tenha deixado aí o seguinte, que futuramente a gestora, caso seja encontrado algum problema nesses gastos, pode vir a responder por improbidade administrativa. Então, as coisas precisam ficar muito claras. É aquela coisa da censura prévia, né? Você não pode impedir as pessoas de se manifestarem, de falar, porque isso é censura prévia, embora venham fazendo isso, especialmente o Supremo Tribunal Federal na figura do Alexandre de Moraes. Da mesma forma é a questão dessas ações de gestão. Você não pode impedir que elas aconteçam, o que não quer dizer que isso não possa acarretar em problemas futuramente. Nós esperamos que não, que esteja tudo certo, né? Que a gestora do município realmente esteja fazendo a coisa certa e que tudo corra dentro do que é normal.